Eu tive a felicidade de participar no final do ano passado do Fórum Mundial de Educação Não Formal. E aí eu conversei com o pessoal da região falando que, poxa, foi só eu aqui de Brasília que participei do fórum, e eu acho que é tão bacana as coisas que a gente conversou, as coisas que a gente discutiu, e as perspectivas que a gente teve no fórum são tão importantes que eu acho que a gente precisa muito compartilhar, que a gente precisa todo mundo realmente se inteirar do que foi dito, do que a gente, das pessoas que estavam lá conversando, dos resultados desse fórum e, especialmente, dos compromissos que o Escotismo Mundial fez. Então, estamos todos compromissados com com as questões que foram discutidas neste fórum. Deixa eu contar para vocês o seguinte. Isso. Esse foi um fórum que foi organizado pelo Movimento Escoteiro Mundial, e ele contou com mais de 70 grupos de pessoas que trabalham, de organizações que trabalham com a educação de jovens. E com educação, obviamente, não formal. Então, foi uma oportunidade inacreditável para todas essas pessoas ao longo do mundo inteiro se encontrarem e poder discutir. A gente passou 3 dias lá, e foram 3 dias de intenso debate sobre a educação não formal e sobre tudo que a gente já conquistou, mas principalmente aquilo que a gente precisa conquistar daqui para frente. Então, essa foi uma reunião não só de pessoas do mundo inteiro, mas de pessoas qualificadas ali para essa conversa, pessoas que já têm experiência com educação não formal, pessoas que têm essa experiência da vivência da juventude, né? Então, esse encontro foi super bacana. Então, essas aí são as pessoas ali, né, que participaram do fórum. Se vocês prestarem atenção, não sei se vai dar para ver direito a foto, mas você tem pessoas de todas as cores, de todos os gêneros, de todas as religiões. Logo na frente tem as meninas que são árabes, enfim. A gente tinha todas as nacionalidades, todos os tipos de pessoas, sempre com o mesmo objetivo comum. Eu estou sentadinha ali, ó. Lá atrás estou eu, ó. Fui lá, tá vendo? Tem meu registro. E foi extremamente enriquecedor e fantástico essa experiência, e que eu quero muito, muito que a gente compartilhe e converse. O que foi o fórum? A gente teve, claro, a gente tinha eventos, né, de plenários, onde a gente tinha várias pessoas conversando, mas o foco desse encontro de tantas pessoas era colocar as pessoas para discutir. Então, a gente teve todo tipo de discussão, a gente teve todo tipo de conversa em grupos menores que se somavam para chegar num resultado e num contexto maior. Então, a gente, além dessas plenárias, onde todo mundo ouviu muitas pessoas conversando, a maior parte do tempo dentro desse fórum, a gente tinha esses grupos menores fazendo, né, acontecer, discutindo de verdade a educação não formal, que gerou depois um documento e uma série de iniciativas que eu vou contando para vocês aí ao longo do tempo. Então, essa era o desenho ali do fórum. A ideia é que todas as pessoas pudessem falar e serem ouvidas. Todas as pessoas pudessem expor as suas experiências de vida, expor as suas experiências com a educação não formal, e somando todas essas experiências, somando todas essas percepções, todas as felicidades, angústias e, enfim, experiências, a gente pudesse chegar a algum lugar, né? Esse não foi um encontro em que existiam palestras e uma plateia, mas existiam participantes, né? Todas as pessoas que foram lá foram com essa perspectiva de falar e de colocar as suas impressões, de colocar as suas ideias.
Então, esse era o desenho, e por isso que foi tão bacana a participação, né, a realização do fórum. Aqui, né, a gente tem ali algumas plenárias, se prestarem atenção, são todos muito jovens. Nessa imagem aqui à direita, você vê, tem um dos rapazes que criou uma startup com 18 anos para tratar água de banheiro, e hoje trabalha com outras crianças ali, trabalhando com inovação, com ideias, e sempre crescendo, né? E sempre coisas muito bacanas que vão acontecendo. E no fórum, falei, né, 70 organizações de pessoas que trabalham ali com educação não formal, organizações que realmente estão envolvidas e preocupadas com a educação não formal. E a gente teve o prazer de reunir o que eles chamam de The Big Six, né? As 6 maiores instituições, organizações que trabalham com a educação da juventude. Claro, os escoteiros, eles são a maior organização do mundo que trabalha com educação não formal. Nós fazemos educação não formal e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre esse conceito. Mas, além de nós, aqui representados, a gente tinha o YMCA, que também é uma enorme organização, o Movimento das Bandeirantes, o Movimento da Cruz Vermelha, uma organização europeia que chama The Duke Ellington International Award, que também é uma organização, uma das maiores organizações, uma das 6 maiores organizações do mundo, que trabalham com iniciativas que, na verdade, é um prêmio para as maiores iniciativas educacionais na educação não formal. Então, a gente tem ali, além dessas 70 organizações, né, as maiores organizações estavam representadas. Para vocês entenderem quão relevante foi a discussão, né? Quão importante foi essa reunião e quão relevante é essa composição ali dessas falas, quanto que o que as pessoas que disseram lá e conversaram lá é relevante, e quanto que aquela reunião tem a capacidade de surtir frutos para depois. Na verdade, a reunião foi um primeiro momento, esse foi o primeiro fórum, né? Foi o primeiro momento, um pontapé inicial para uma série de ações, porque agora eu tenho todas essas organizações se comprometendo a uma série de iniciativas, e a gente vai mudar o mundo. Eu saí de lá com essa certeza absoluta. Eu tinha, assim, uma intuição que o movimento escoteiro podia mudar o mundo. Em novembro, eu me convenci que não existe outra forma de mudar o mundo senão pela educação não formal. E a gente aqui dentro do movimento escoteiro faz isso, então todos os dias, não é só sábado de tarde, né? Então, todos os dias a gente está mudando um pouquinho do mundo. E é extraordinário. E eu vou dizer por quê. Claro, eu aproveitei muito essa oportunidade e eu conversei com as pessoas do mundo inteiro. E foi fantástico perceber, por exemplo, que a mesma atividade que eu fiz lá com os lobinhos, de ensinar a pregar um botão, uma chefe escoteira fez lá no Quênia. E uma outra chefe escoteira fez lá na Europa. Essa mesma atividade, que pode parecer um negocinho bem pequenininho dentro do meu grupo, dentro de uma alcateia de 24 lobinhos. Mas, quando eu tenho um lobinho dentro daquela alcateia, que a partir daquele momento descobriu que ele pode superar os obstáculos, quando ele descobriu que ele pode fazer mais do que ele imaginava, que ele era capaz de enfiar a linha na agulha, difícil pra caramba, né? Quando ele descobriu que ele podia fazer isso, ele se empoderou. Então, eu tenho um lobinho que ele está empoderado para fazer mais coisas do que ele imaginava que era capaz. Esse mesmo lobinho, ele está lá no Quênia, ele está lá na Europa, ele está lá, enfim, no Japão, ele está na Coreia. Ele está em todos os lugares porque eu fiz isso localmente, mas isso se repetiu
ao longo do mundo inteiro. Então, pode parecer que eu estou sábado de tarde ensinando a enfiar a linha na agulha, mas eu não estou fazendo só isso. Sou eu e mais esse grupo gigantesco de pessoas que decidiu, no sábado à tarde, mudar o mundo. De pouquinho por pouquinho, mas quando a gente vai somando todo mundo, a gente realmente está mudando o mundo. Então, eu saí absolutamente convencida. Se eu conseguir, assim, que vocês falem, olha, tem uma chefe lá que um dia disse que dava para mudar o mundo, é isso. É o que a gente faz lá no sábado. Eu estou empoderando aquele um lobinho, que pode ser que daqui a 30 anos, ele seja presidente do país e comece a desenvolver políticas para melhorar ali a qualidade de vida de todo mundo, porque ele sabe que ele é capaz. Porque ele está empoderado de fazer muito mais aquilo que ele imaginava. E aí, como é que eu sei disso? Porque aquele lobinho lá, naquele momento, que aprendeu a enfiar a linha na agulha, se empoderou para poder crescer e para poder desenvolver, se desenvolver, né? Desenvolver sua autonomia, sua independência, sua liderança. Então, estamos aqui mudando o mundo. E todas estas organizações que se reuniram lá no Rio de Janeiro em novembro, também estão, cada um no seu pontinho, mudando o mundo, e a gente está se somando para todos mudarmos o mundo juntos. Então, isso é super importante, super bacana. Vamos nos entender aqui como agentes de mudança do mundo de verdade. Vamos conversar um pouco sobre isso. Então, eu queria contar aqui o qual é a relevância desse encontro. Mas a gente, não adianta eu falar que, olha, falamos de educação não formal, o escotismo é uma espécie de educação não formal, se a gente não souber exatamente o que é a educação não formal. E aí eu queria que a gente interagisse um pouco, né? Que a gente se conversasse um pouco, e ou usem o QR Code, ou digitem aí mente.com.br e esse código, que vocês vão abrir uma nuvem de palavras, e eu queria que vocês colaborassem com as impressões de vocês. Do que vocês entendem por educação não formal, e o que vocês acham que tá envolvido neste conceito. A gente está falando de cidadania, cidadãos do mundo, não é escola. A gente está falando de juventude, de prática, de liberdade, aprender para a vida, isso mesmo. Cidadãos do mundo, metodologias alternativas, material alternativo, cidadania, aprender a conviver, não convencional, liberdade, isso é uma boa palavra, que começa a se repetir, sujeito social, aprender para a vida, ensino alternativo, liberdade aí aparecendo com alguma repetição, prática, diversidade, criatividade, aprender com os colegas. Quando a gente está falando de educação não formal, a gente está falando de muitos destes conceitos. Educação não formal é toda aquela educação que a gente não está acostumado a ter na escola, né? A gente está saindo desse contexto ali escolar, a gente está saindo desse contexto em que eu tenho uma organização curricular, onde eu tenho uma organização própria, né? E que vai seguir este currículo que é estabelecido, que vai ter eu tenho todas essas avaliações sendo feitas e eu tenho todo um padrão a ser observado. Quando a gente está falando de educação não formal, eu estou falando de uma espécie de educação que não está dentro dos currículos da escola. E quando eu estou falando de educação não formal, eu estou tratando de educação para a vida. Eu estou tratando das competências que são necessárias para a gente desenvolver. Tem um conceito dentro da pedagogia que está super na moda, que é lifelong learning, né? Educação que dura a vida toda.
quem é que hoje usa a fórmula de Bhaskara? Quem é que hoje usa no seu dia a dia enfim, sabe o que é uma mitocôndria ou para que serve, né? Eu acho que o Tiziano sabe, mas enfim, esses conceitos que a gente aprende na escola, conteudistas, nem sempre eles são conceitos que a gente vai levar para a nossa vida. E nem sempre na escola a gente aprende as competências que são necessárias para que a gente possa desenvolver a nossa vida. E quando a gente está pensando em educação não formal, eu estou pensando em uma educação estruturada. A gente não está falando em informalidade. A gente está falando de uma educação estruturada, sim. Uma educação que tem um método, uma educação que tem conteúdos. Mas essa educação não é institucionalizada. Eu não tenho uma escola propriamente dita. Eu não tenho um currículo aprovado por lei. Eu tenho pessoas que estão dispostas a contribuir com essas competências que são necessárias para a vida das pessoas e para que as pessoas se tornem melhores cidadãos. A educação não formal, ela está lá na igreja, quando a gente tem a escola dominical, a catequese, enfim, qualquer curso que você possa pensar ali dentro da igreja, em que eu não estou dentro da escola propriamente dita, mas eu estou dentro de um ambiente em que eu tenho elementos que eu preciso, que se quer transmitir para qualquer um que esteja estudando. Uma das palavras que apareceram ali foi juventude. A gente pode ter jovens de 80 anos envolvidos na educação não formal. Porque a ideia é que a gente é uma educação para a vida. Então, enquanto houver vida, enquanto a gente for viver e precisar de competências para viver, a gente vai ter aprendizado para a vida, né? A ideia é que as nossas próximas gerações vivam mais de 100 anos, então aos 80 a gente tem um jovem que pode estar envolvido na educação não formal. A educação não formal ainda tem uma característica que eu achei fantástica e que eu descobri isso no fórum, que ela está onde a educação formal não consegue estar. Por exemplo, as crianças que estão hoje nos campos de refugiados aprendem por meio da educação não formal. Algumas tribos indígenas ou comunidades mais distantes, comunidades quilombolas, onde a escola não consegue se fazer presente, aprendem, tem a base da sua educação na educação não formal. A gente tem, além disso, em paralelo, além desses lugares em que a educação não consegue chegar, a educação formal não consegue chegar, a gente tem a educação não formal mais ou menos da forma como a gente faz dentro do movimento escoteiro. Com a educação não formal, vai fazer isso de forma complementar à educação formal. A educação não formal não se presta para substituir a educação formal. A ideia é que a educação não formal seja suplementar e complementar, além de fundamental. É na educação não formal que a gente vai encontrar essas competências de cidadania. Então, pensa comigo, num ambiente de extrema pobreza, num ambiente de uma favela, então, eu não tenho muitas chances de desenvolvimento do jovem, onde eu não tenho muitas oportunidades de desenvolvimento de competências simples, como, por exemplo, usar o celular, acessar o Meet para participar de uma reunião, acessar o computador. Isso pode, para nós, que estamos aqui, pode parecer uma questão do dia a dia, mas muitas comunidades não têm isso. A educação não formal vai estar lá para auxiliar esses jovens, mesmo jovens de 80 anos, a adquirirem esse tipo de competência. Veja, é uma estrutura que existe, é uma organização, é estruturado. Eu até tenho competências, mas vai ser complementar aquilo que é formal. Vai ser complementar aquilo que está estruturado na lei, que é complementar a escola. E por meio dessas coisas que a gente faz dentro da educação não formal, a gente vai transformando as pessoas, a gente vai criando líderes, a gente vai desenvolvendo capacidades nas pessoas que elas não conseguiriam dentro da escola. E a gente precisa pensar muito nisso.
a gente precisa pensar olhando para o que nós fazemos e quão relevante é isso, e a gente precisa pensar de como a gente está fazendo isso, e a gente precisa refletir muito de como que isso vai se estruturar. Além disso, a gente bem sabe, e eu pude ouvir muitos relatos de como é difícil fazer educação não formal. Nós podemos dizer que fazer escotismo é caro. Esse uniforme que a gente usa todo sábado é caro. Acampar não é um troço muito barato. Uma barraca vai custar mais de R$100. E uma barraca, mais ou menos, vai custar mais de R$100, né? Uma barraca vai custar muito mais que isso. E quando a gente está fazendo o escotismo, a gente também precisa pensar que a gente tem um público específico e será que a gente não precisa expandir isso que a gente faz para comunidades mais carentes e pensar no nosso método como um método que também deve atingir aqueles que não podem pagar? A gente até tem grupos mais carentes, estruturas que podem atender, a gente tem cotas. Não é cotas sociais, como é que chama, Tice? A gente tem isenções, enfim. Só que talvez pensar no método, a gente vai precisar pensar no método para também transformar pessoas que não têm poder aquisitivo para pertencer ao movimento escoteiro, também como parte dessa educação não formal que a gente deve para o mundo, né? Posso fazer um comentário? Claro, mãe. Ter pessoas no grupo que tenham qualquer tipo de dificuldade ajuda a todos os integrantes do grupo a entenderem como é importante as pessoas diferentes. É bem isso mesmo. A gente aprende com os pares e a gente aprende conhecendo e a gente aprende o tempo inteiro. A vantagem da educação não formal, com relação à educação formal, é que a gente já espera que, aqui no nosso caso, que o chefe escoteiro não seja o detentor de todo o conhecimento. A gente espera, quando a gente vai para uma sala de aula formal, que o professor saiba as coisas e nos conte. Quando a gente está aqui dentro da educação não formal, a gente sabe que a gente está aprendendo pela experiência e pela vivência e pelo conhecimento e pelos pares, por aquilo que as outras pessoas têm de experiência, né, para contribuir. Então, é bem isso, né, que a gente vai aprender de uma forma diferente. O chefe escoteiro não sabe tudo. E ok, e é isso que a gente espera mesmo. O chefe escoteiro vai aprender com o jovem. Então, a educação não formal tem essa vantagem em que eu não preciso ter as pessoas mais especializadas para transmitir o conteúdo. A gente tem que ter pessoas com boa vontade para aprender junto. A educação não formal tem esse contexto e tem esse conteúdo. Se vocês pensarem em várias experiências que a gente escuta na mídia, escolas de teatro em que você tem, em que o aluno virou instrutor, escola de judô, em que o aluno virou lá campeão nas Olimpíadas, escolinha, né, de judô, de uma comunidade carente, que de repente o aluno está lá nas Olimpíadas. A gente vê casos de sucesso, mas que essas pessoas retornam. Então, esse jovem que foi beneficiado com a educação não formal, ele continua dentro da educação não formal, agora ajudando os outros, que são mais jovens que ele, ou mais jovens, pelo menos, dentro da estrutura da educação não formal. Eu tenho mais um questionamento para vocês. Está dentro da mesma nuvem. Vocês podem usar a mesma coisa, só dar um refresh na tela. E deixa eu compartilhar aqui a tela. Tenho mais um questionamento aí para vocês. Eu quero saber, já que a gente está formando cidadãos do mundo, se vocês acham que os nossos jovens, esses jovens que a gente está aqui dentro das nossas tropas escoteiras, da nossa tropa sênior, da Alcateia, se esses jovens participam politicamente, e aqui a gente não está falando de política partidária, né? Mas se esses jovens
realmente são cidadãos do mundo, se eles participam politicamente da nossa sociedade. Assim, se esses jovens, eles são aptos a contribuir com a mudança da sociedade, se esses jovens são, se a gente está enxergando nesses jovens esse potencial, e mais do que isso, se a gente consegue visualizar, se a gente consegue enxergar nesses nossos jovens essa aptidão e a necessidade de ouvi-los. E se a educação não formal, isso é bacana, né? Ela forma e ela busca formar cidadãos do mundo. Cidadãos do mundo são pessoas que sabem contribuir politicamente com a sociedade. E a gente tem este papel dentro da educação não formal, de formar pessoas aptas a contribuir com o mundo. Formar pessoas que são... E sabe como é que isso acontece? Quando que isso acontece, Rubens? Quando nós demonstramos confiança nos nossos membros juvenis. Com a demonstração de que nós acreditamos nele, o que nem sempre os papais fazem, isso muda toda a vida. Mesmo quando um chefe nosso nos pisca um olho, a gente já modifica-se bastante. Desculpe interromper aí. Mas você sabe, Rubens, tem muitas pessoas, tem muitos escotistas, e a gente faz isso, e eu já me peguei fazendo isso várias vezes. Será que a Corte de Honra tem capacidade para tocar um ciclo inteiro sem os chefes? Será que a Assembleia de Tropa vai conseguir desenvolver as competências e as capacidades? Será que eu posso deixar com que eles falem? Às vezes a gente se pega, assim, dando menos responsabilidade para o jovem e tirando ele um pouco da mesa de debate. Mas o importante é a gente prepará-los para poder agir. Então, é óbvio que é progressivo, desculpe estar me manifestando. Manda ver. É óbvio que é progressivo, mas a gente tem que preparar os jovens e dar a eles espaço e principalmente demonstrar confiança na capacidade deles. Essa é a educação não formal. Quando a gente está querendo empoderar as pessoas para que elas realmente possam mudar o mundo. Eu coloquei essa imagem porque essa foi uma imagem que para mim marcou muito dentro do fórum, que é assim, todo mundo quer o sorvete de cara, mas a gente também precisa do brócolis. É gostoso, vai, mas na hora de optar por uma coisa ou outra, o que é mais prazeroso, obviamente que é o sorvete, mas a gente precisa falar do brócolis também. A gente precisa fazer as perguntas sobre a nossa atuação, sobre a educação não formal, de uma forma, mesmo aquelas perguntas que incomodam, a gente precisa fazer. Porque a maior parte dos nossos jovens, eles não estão na mesa de debate. A gente, muitas chefias, e eu já fiz isso pessoalmente, sou uma outra pessoa depois do fórum, se tudo der certo, estou tentando mudar, de, às vezes, não ouvir o jovem sobre o que ele quer, de não ouvir o jovem sobre quais são os interesses deles. E, às vezes, apresentar, olha, a nossa programação é essa. E não colocar ele para conversar, não colocar ele para discutir. Quantos jovens hoje participam politicamente das nossas câmaras políticas, das nossas câmaras de vereadores, da nossa Câmara de Deputados? A média de idade dos nossos deputados e senadores, eles são muito mais velhos. Então, quando é que a juventude está dentro do debate para discutir? E quanto que a gente está fazendo todo dia, lá no sábado à tarde, a gente está promovendo a forma, como você falou, na confiança, no empoderamento, na experiência, na prática. Quanto que a gente está contribuindo dentro da nossa educação
não formal, dentro da nossa educação, dentro do movimento escoteiro, quanto que a gente está contribuindo para que esse jovem se posicione politicamente. E saiba que ele faz parte ali dessa sociedade e que ele é um agente de transformação social. Pensa o seguinte, se você é um chefe sênior, o seu jovem ali, daqui sei lá, 10 anos, ele vai estar tomando as decisões que vão mudar a sociedade que a gente está vivendo. Então, aquele jovem, em muito pouco tempo, ele vai precisar tomar decisões. Será que ele sabe fazer isso? Será que ele está empoderado de fazer mais do que ele estava imaginando que ele ia fazer? Será que ele pode, será que ele tem condições de se expressar politicamente? Quando a gente quer formar cidadãos do mundo, e é isso que a educação não formal quer, a gente precisa pensar em como fazer isso. A gente precisa pensar em como construir isso. Porque de um jeito ou de outro, os jovens vão acabar falando, mas eles vão falar num ambiente em que não está... que acaba não conseguindo construir, e a palavra dele acaba não conseguindo ser ouvida. Ele vai precisar envelhecer para poder falar. Ele vai precisar ficar na idade que as pessoas que estão ali hoje tomando as decisões para efetivamente poder falar e contribuir, né? Então, a gente precisa ouvir o jovem hoje. A gente precisa, dentro da educação não formal, viabilizar que esse jovem seja alguém político e seja capaz de viver dentro de um mundo em transformação. O exemplo do Uber é um exemplo muito legal quando a gente está falando de educação não formal, porque será que os taxistas estavam preparados para o Uber? Será que aquela cafeteria pequena estava preparada para Starbucks, que de repente domina o mundo? Pela forma como está fazendo as coisas? O nosso currículo formal, ele não consegue preparar alguém para se surpreender com as inovações. Por isso temos que falar que a diferença entre os jovens. Há jovens que precisam de informações sobre liderança, há jovens que precisam de informações sobre vida em família, há jovens que precisam de informações as mais diversas e não são todos iguais. E nós temos que entender essas diferenças e tentar identificar quais são as demandas importantes daqueles jovens com que nós lidamos. Isso. E o currículo da escola não está fazendo isso de forma individualizada. Por isso que a educação formal é tão fundamental, é tão importante. E é tão fundamental isso que a gente faz dentro do movimento escoteiro. Porque a gente consegue olhar para cada um e entender isso, que eu tenho alguém que precisa de um empoderamento para poder ter uma vida familiar mais coesa. Eu preciso de alguém que precisa de um empoderamento para poder falar. A gente precisa de empoderar. A gente tem que olhar cada um da sua forma. A educação não formal faz isso. Cada indivíduo acaba sendo contemplado porque a gente é um monte de formiguinhas mudando o mundo, né? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Quando a educação, o fórum, ele se dividiu ali em 3 pontos. Um é esse que eu estou falando para vocês, de formar cidadãos do mundo, e cujo tema eu chamei de liderança. Depois, o fórum tratou com bastante ênfase sobre as ODS. O que é isso? São compromissos. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São objetivos que a gente firmou para 2030, para daqui a 10 anos, de ter um mundo melhor. São compromissos de erradicação da pobreza, erradicação da fome, todos terem saúde com qualidade, a gente reduzir desigualdades, a gente ter cidades sustentáveis, a gente ter um meio ambiente, a gente ter paz. Isso para daqui a 10 anos. Com o currículo escolar formal que a gente tem apenas, a gente não vai conseguir fazer isso. E a nossa educação não formal, ela precisa contribuir também para que a gente alcance essas ODS.
o escotismo mundial nesse fórum assumiu o compromisso, junto com todas essas organizações que tratam com a juventude, de trabalhar e buscar atingir esses objetivos. Então, a gente precisa estar muito atento, porque a gente tem 10 anos para atingir esses objetivos. E 10 anos é muito pouco tempo, né? Contando que 2020 não contou, que a gente está pulando esse ano, né? A gente tem 9 anos aí para conseguir atingir essas metas. Então, é importante que a gente saiba e que a educação não formal tem um papel indispensável para que essas metas possam ser alcançadas. Eu deixei, e depois a gente pode compartilhar, se você quiser compartilhar o link aí no chat. Esse é um curso muito legal para a gente aprender o que são, para que a gente possa entender que dentro do movimento escoteiro a gente precisa trabalhar essas metas, a gente precisa deixar os jovens cientes de que eles também têm este compromisso para um mundo melhor, e a gente precisa entender qual é o papel da educação não formal em atuar para atingimento dessas metas. Pessoal, quando a gente está fazendo um projeto de MMA, cara, pode ser um projeto do lobinho que resolveu recolher óleo no prédio dele. Mas se eu somar esse lobinho com o lobinho lá da África do Sul, com o lobinho da Coreia, com o lobinho da Rússia, com o lobinho dos Estados Unidos, do Canadá, enfim, do México, da Guatemala, enfim, cada um desses lobinhos a gente está fazendo um mundo melhor. Então, esse é um objetivo, e deixar esse lobinho ciente que o que ele está fazendo é contribuindo com essas metas que a gente estabeleceu, com esses objetivos globais, que cada um vai precisar fazer sua parte. E aí esse lobinho conta para o seu vizinho, que conta para sua avó, que conta para o seu irmão, e a gente vai espalhando essa notícia boa. Me permite mais uma interrupção? Claro. A participação internacional do movimento escoteiro é das coisas mais importantes. O escotismo é o maior movimento mundial de jovens. Nós tivemos já mais de 1 bilhão de participantes no mundo. Quando nós falamos isso aos pais, os pais não acreditam. Então, nós sabemos que para impressionar, para marcar a vida dos filhos deles, esse caráter internacional é muito importante. Não, é inacreditável, e porque realmente cada um de nós em somatória que vai trazer todas essas vantagens para o nosso planeta, né? Eu quero deixar para vocês, e aí, o último ponto dessa fala que a gente consegue conversar um pouquinho, o fórum gerou uma declaração, a Declaração do Rio. E essa declaração, ela traz essa lista de compromissos que são assumidos ali pelo movimento escoteiro e todas as outras organizações que assinaram essa declaração. Então, o movimento escoteiro, óbvio, como a maior organização de educação não formal para jovens no mundo, liderou essa iniciativa, mas todas essas outras organizações, inclusive os membros lá do Big Six, eles encabeçam isso com uma série de compromissos, né? Esses compromissos, é importante que todo mundo tenha acesso à declaração, que todo mundo leia e entenda, porque faz parte, né? A sua atividade lá na tropa escoteira, no sábado, está incluída dentro dos objetivos aqui desse Fórum de Educação Não Formal, que vai se repetir depois com todas as experiências que a gente quer. E os compromissos, eles foram divididos nestes 5 pontos. Primeiro desses pontos é que a educação não formal é um direito, ou seja, todos têm o direito de ter acesso à educação não formal. Bem, o ideal é que todos fossem escoteiros, né? Então, a ideia é que todos possam participar do movimento escoteiro. Mas a educação não formal
tem que chegar em todas as pessoas, tem que chegar em todas as crianças, porque elas realmente, todas as crianças e jovens, né? Mas em todas as pessoas, para que a gente possa ter pessoas melhores. E aí pode ser a escolinha de futebol, a escolinha da igreja, todas essas associações, organizações que estão ali com o objetivo de formar um mundo melhor. A gente quer também assumir o compromisso de reconhecer a educação não formal. Isso é super importante. Para que todos tenham direito, eu preciso que a sociedade compreenda qual é a relevância e a importância da educação não formal. Então, eu preciso que, no momento em que eu vou participar de uma seleção para um emprego, eu consiga colocar lá, sou escoteiro. E a sociedade, aquele recrutador, consiga ler e falar, entendi. Então, ele sabe trabalhar em equipe, ele sabe ser líder, ele é uma pessoa leal, enfim. Eu vou conseguir. Quando eu digo que a pessoa concluiu o ensino médio, eu sei, mais ou menos, quais são as competências que ele desenvolveu. Mas quando eu digo que a pessoa é escoteira, a não ser que você tenha um contato com o movimento escoteiro, eu não tenho essa noção de quais são essas competências. Então, o reconhecimento é muito importante. Além disso, é um dos compromissos, a gente ter esse ensino inovador. A gente sair daquele formato, um professor na frente e vários aluninhos sentados em fila numa carteira, e a gente oferecer ensino inovador. A gente oferecer, inclusive, uma interface da educação formal com a educação não formal. Porque as escolas, por exemplo, oferecem escolinha de balé no contraturno, aberta para a sociedade. As universidades oferecem cursos para comunidades. Então, eu também tenho esse ensino inovador que eu posso ter essa relação com a educação formal. E mudar também a forma como a gente enxerga a educação. Em Portugal, tem uma escola que chama Escola da Ponte, que não tem currículo, que não tem sala, que não tem série, nada disso. Mas os alunos saem sabendo, conhecendo. Nem sempre a gente sai da escola sabendo, né, e conhecendo. Além disso, quando a gente reconhece a educação não formal e ele se torna esse direito de todos, a gente tem acesso a investimento, a gente tem acesso a recursos para poder fazer educação não formal. Como é que eu levo uma escola de informática para dentro de uma comunidade carente, para dentro aqui da Vila Estrutural, se eu não tenho dinheiro para comprar o computador? Quando eu reconheço a educação não formal como esse elemento tão fundamental para a vida da sociedade, eu consigo esses investimentos e consigo formar parcerias mais fortes. Eu consigo formar essa relação muito mais estável e relação muito mais estável, com mais investimentos, com ensino inovador, eu tenho melhores cidadãos e eu tenho um mundo melhor. Então, quando a gente vai pensar em educação não formal, que é o que a gente faz dentro do movimento escoteiro, é isso que a gente quer fazer, é isso que a gente quer. A gente quer formar esses cidadãos com tudo isso que eles têm. Então, assim, dentro do que a gente presenciou e discutiu e participou dentro do fórum, essa é uma ideia daquelas discussões, especialmente que estamos mudando o mundo porque fazemos um ensino inovador e um ensino para a vida. E essa é a ideia que eu queria contar para vocês do que aconteceu. Sugiro realmente que vocês leiam a declaração, estudem a declaração para ver quanto que nós, escoteiros, estamos comprometidos com isso.